Professora, você poderia contar um pouco sobre a história do museu pra gente? Bom, gente, então assim, esse é o primeiro vídeo nosso, né? Tem que começar assim. Eu tô aqui com o pessoal do nível 5 do curso de licenciatura em História da Unipinhal, né? Meus alunos bem queridos, esses alunos muito queridos, na verdade, né? Meus parceiros, filma todo mundo, Kaique. Fazer uma coisa mais informal, né? E esse é o trabalho, esse é o Lázaro, quem tá filmando é o Kaique, a Suislene, a Marcela, Suislene, né? Eu sempre acho seu nome, Su. É a Su, tá? A Diva e a Gabs, que tá online aqui, né? Gabriela, né? Que não pôde vir, mas veio. E nós estamos aqui começando esse primeiro projeto, que é um curso, o curso de extensão do curso de História da Unipinhal, tá? Qual que é o projeto de extensão que o Ministério da Educação pede para que os cursos de licenciatura, os cursos de graduação de uma forma geral tenham? Que dentro da grade curricular, uma parte da carga horária seja dedicada a trabalhos de extensão. E o que são trabalhos de extensão? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dentro do Museu Municipal, né? O Museu Dr. Abelardo Vergueiro César, do qual eu sou diretora não só do museu, mas eu sou diretora do Departamento de Cultura do município. E esse trabalho de extensão, e sou professora do curso, obviamente do curso de História, esse trabalho de extensão é o aluno servindo a um propósito dentro da comunidade no qual o curso se insere e como que esse trabalho pode se reverter em ações, no nosso caso, que é um curso de licenciatura, em ações pedagógicas. Essa parceria entre o município e o curso de História da Unipinhal é fundamental para a gente poder desenvolver uma capacitação profissional a mais para o nosso aluno de graduação. Essa capacitação profissional se insere dentro do escopo de um trabalho de pessoas formadas em História que podem e devem atuar dentro de museus, conforme eu vou falando daqui a pouco, né? Mas como vocês me perguntaram a respeito da história desse museu, esse museu tem 81 anos. Agora em junho, dia 12 de junho, ele vai completar 81 anos. Ele era uma casa, uma residência, depois nós vamos dar uma volta nele, né? Era uma residência que pertenceu ao filho do fundador da cidade. Na verdade, quem construiu esse museu foi o filho do fundador da cidade, o José Antônio de Souza Brito. Se a gente sair lá fora, né, nós vamos ver na sacada, na grade, tem as iniciais dele com o ano da construção, que é 1887, tá? E ele era uma residência, obviamente, e essa residência, depois da família Souza Brito, ela passou para a família Xavier Ribeiro, né? O Xavier Ribeiro morou aqui nessa casa, ele comprou, provavelmente comprou do Souza Brito. Ele morou aqui até 1919, porque ele faleceu em 1919, e a casa dele ficou para a esposa, a dona Mariquinha, a dona Maria José, Mariquinha chamada carinhosamente. E pela história que eu levantei, né, que uma pessoa muito querida, ligada à família, né, do Xavier Ribeiro, a família Ribeiro, ela é da família Ribeiro, inclusive a Ana Lúcia Vergueiro Ribeiro, né, Ribeiro Vergueiro, ela levantou a história da dona Mariquinha e ela conta que a dona Mariquinha era chamada a vovozinha do casarão, tá? Porque diz que ela era uma pessoa muito querida, adorava crianças, então essa casa, quando era uma residência, vivia cheio de crianças, e eu fico muito feliz porque esse museu vive cheio de crianças também, né? De crianças que vêm frequentar o museu com o nosso projeto pedagógico. E diz que a dona Mariquinha fazia bolos, fazia quitutes para a criançada e recebia muita criança aqui, cuidou de muita criança nessa casa. Bom, enfim, depois que a casa não se tornou mais uma residência, nos anos 40, né, do século 20 já, a prefeitura, o município, né, o prefeito era o senhor Francisco Álvares Florense, ele adquiriu esse museu e, em parceria com o Abelardo Vergueiro César, que é o fundador desse museu, eles fundaram o Museu Dr. Abelardo Vergueiro César em homenagem à pessoa que incentivou a realização desse trabalho tão importante que é ter um museu municipal. O Abelardo Vergueiro César
era um político extremamente importante. Na época da inauguração do museu, ele era secretário de Justiça e Negócios do Interior do estado de São Paulo. Nós vamos ver o busto dele ali, está no hall do museu, com alguns pertences pessoais. E ele, a partir dessa data, né, de 12 de junho de 1943, ele também construiu e decretou uma política de museus e bibliotecas do estado de São Paulo. Como nós vamos ver daqui a pouco, aqui no piso inferior é uma biblioteca e em cima, no piso superior, é um museu. E esse museu funcionou, né, desde então, né, com muito percalços. Por quê? Porque, na verdade, nem todas as pessoas de uma comunidade, apesar de ele estar no centro da cidade, ele é uma referência para a população pinhalense. As pessoas frequentam aqui, a partir da sua reabertura o ano passado, usando o serviço de biblioteca também, mas ele sofreu muitos percalços por ausência de políticas públicas, né, voltadas à sua preservação, não só a sua preservação, mas a sua conservação, né? Quando a gente trabalha com patrimônio, nós temos que pensar duas coisas: primeiro, preservar, né, ou seja, não deixar demolir e tal, e depois conservar, né? São duas coisas que devem caminhar juntas quando você tem uma política pública de preservação do patrimônio histórico-cultural de um município. E a partir disso, esse museu, a partir de 2023, né, o ano passado, e eu fiquei muito feliz, né, porque eu reinaugurei o museu no ano que ele fez 80 anos, né? É um pouquinho depois do aniversário dele, mas no ano que ele fez 80 anos. E ele funciona, né? Ele funciona. Nós temos um problema com o acervo, nós estamos reestruturando, tem várias questões aí em relação ao museu, a museus, né, que ainda nós estamos construindo, principalmente o plano museológico, né? Nós estamos estruturando o museu para depois apresentar um plano museológico, inclusive que nós vamos discutir com vocês e com a comunidade de Pinhal em geral, né? Eu acho que deu para a gente falar um pouquinho da história do museu, né? Qual era a outra pergunta? Então, a próxima é: você poderia dizer a importância do museu? Eu posso dizer a importância do museu e a importância dos museus, na verdade, né? Assim, como eu disse para vocês, esse museu tem 80 anos e nós temos museus no Brasil muito mais antigos que esse, né? Mas as políticas públicas voltadas a essa construção museológica no Brasil começou nos anos 30, na verdade, na era Vargas, né? Quando o Getúlio Vargas, em 1937 a 38, eu nunca me lembro muito bem essa data, o Getúlio Vargas criou, na época a Secretaria de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que hoje é o IPHAN. Na verdade, na época ela era o SPAN, né? Mas com o propósito de criar política pública. Os museus, tanto públicos como privados, eles têm uma função, que é uma função educativa, né? Educação não formal, obviamente, porque aqui não é uma escola, né? Uma educação no campo da não formalidade, mas tem que ter uma política, um projeto, uma política de preservação do seu acervo e a funcionalidade desse acervo dentro de uma ideia educativa. Por isso que é tão importante ter professores dentro do museu. Outro dia conversaram muito comigo sobre isso, dizendo que uma pessoa me questionou, que eu falei dos projetos que eu desenvolvo com vocês, mas não precisa ter formação técnica. Eu falei, claro que precisa ter formação técnica, é óbvio que precisa. É a ausência da formação técnica que dilapidou esse museu durante anos, né? A ausência de pessoas com formação técnica na gestão, na organização e na preservação do museu. Então é claro que precisa ter formação técnica. E depois desses anos todos, quando o SPAN, depois nos anos 80, com a Constituição de 88, existe o artigo 216, se eu não me engano, que fala da preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, né, como uma questão constitucional. E, obviamente, em 2009, nós temos a lei que cria o IBRAM. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus,
né? Então, em 2009, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um Instituto Brasileiro que cria um modelo de política pública para todos os museus do Brasil, né? Então, a partir daí que se cria uma obrigatoriedade dos museus ter plano museológico, né? E o plano museológico desse museu, apesar de ainda ter essa etapa da audiência pública, o plano museológico desse museu prevê o quê? Que obviamente tem que ter um museólogo, né? O museólogo, ele coordena o museu, ele é o diretor-geral do museu? Não necessariamente, o museu pode ter um diretor-geral, o museólogo que faz um trabalho técnico, né? De curadoria, de manejo, de conservação, de preservação do acervo, de organização do acervo. Mas o museu não necessariamente tem só que ter um museólogo. O museu, ele pode ter e tem que ter projetos pedagógicos. E quem vai realizar esses projetos pedagógicos? Historiadores, pedagogos, enfim, por quê? E aí a gente chega no nosso trabalho. Qual que é a importância de um historiador no museu, dentro de um museu? Primeiro, porque nós trabalhamos com uma matéria-prima chamada história, né? Uma ciência chamada história, na verdade. Tá? E manejamos dentro desse trabalho técnico nosso as interpretações do passado, que é o que nós fazemos, né? A gente interpreta esse passado, cria condições desse passado se transformar numa questão inteligível para a comunidade e, além disso, de ser uma questão inteligível, do passado ser uma forma da gente se compreender, da gente criar a nossa identidade. A gente fala tanto isso nas nossas disciplinas, né? História do Brasil Império, historiografia, enfim, que são disciplinas que eu ministro para essa turma, e na verdade é isso que é importante. Então, assim, o museólogo tem essa formação? Não, quem tem essa formação é o historiador, é um professor de história, tá? E isso se forma, a gestão de museu se forma dentro de uma concepção multidisciplinar, que é assim que tem que ser, né? Tem museus que têm antropólogos, porque trabalham, tem museus que têm biólogos, porque trabalham com questões de história natural, de biologia, enfim, é uma gama de coisas, assim, mas um museu é um equipamento público extremamente importante dentro do município. E nós aqui, no Abelardo César, desde setembro, quando nós reinauguramos, eu estou trabalhando com esse museu, bom, eu não vou nem falar, né, há 20 e tantos anos, desde 1999, na verdade, com idas e vindas, enfim. E agora, desde setembro, quando a gente colocou o Abelardo César para funcionar novamente, nós estamos construindo isso. Nós atendemos uma comunidade externa, que são os turistas que visitam Pinhal, obviamente, mas nós atendemos muito a comunidade pinhalense, né? Por meio do quê? Por meio das escolas. E quem estão aqui recebendo as escolas? Tá? Os nossos alunos do curso de História, né? Que recebem não só as escolas, mas recebem os turistas também. E trabalham muito bem com a exposição do museu. E outra coisa, depois que o IBRAM foi fundado, e se abriu uma perspectiva bem ampla, né, de como organizar um museu, se ele é temático, se ele não é temático, se ele tem, porque existem museus temáticos. Eu vou dar um exemplo, o Museu do Café em Santos, né, ele é um museu temático. Por quê? Porque ele era a antiga Bolsa de Valores, onde se negociava café. O Museu da Imigração, em São Paulo, é um museu temático, ele fala da história dos processos migratórios no Brasil. Desde quando começou a vir contingentes grandes de imigrantes, principalmente italianos, né? Mas eles falam desse universo todo, das migrações modernas, enfim. Essa é a dinâmica. O museu, obviamente, mantendo as devidas proporções, ele tem uma equipe multidisciplinar gigante. Quem acompanha, como eu acompanho o canal do Museu da Imigração, no Instagram, eles estão, inclusive, fazendo umas entrevistas assim, sei lá, Diva, você trabalha aqui no Museu da Imigração? Sim. O que você faz aqui? Faço tal coisa. Qual que é a sua formação? A primeira coisa que pergunto, qual que é a sua formação? A moça que cuida da administração é formada em administração de empresas, mas o pessoal que organiza a exposição, um é museólogo, o outro é arquivista, porque lá tem um projeto de conservação de documentos, enfim, é um museu enorme, mas são museus temáticos. Esse nosso aqui é temático? Não. Por quê? Porque ele não foi criado para ser um museu temático. Na verdade,
o Museu e Biblioteca Dr. Abelardo Vergueiro César conta a história do republicanismo paulista, tá? Que obviamente é ligado à cafeicultura, mas como a gente vai ver, no acervo tem a história do próprio Abelardo, que era ligado ao Partido Republicano Paulista, tem a história do pai dele, que também pertencia ao Partido Republicano Paulista, tem a história da Revolução de 32, que é um movimento paulista contra o Getúlio Vargas, enfim, tem a história de algumas personagens importantes, né? Mas ele é um museu eclético, vamos dizer assim, o seu acervo é eclético, porque ele foi fundado como museu, biblioteca e tem uma pinacoteca, tá? Então, e tem um acervo documental que a Unipinhal, nessa nossa parceria, está digitalizando e salvaguardando, né? Uma hemeroteca importante, né? Os documentos do próprio museu estão guardados e estão sendo digitalizados para, inclusive, ficar disponíveis ao público. Então, esse é o projeto. E qual que é a perspectiva, a nossa perspectiva? Formar pessoas técnicas, sabedores de história, trabalhadores da memória, com a memória, para poder transformar cada vez mais os museus em espaços interessantes e importantes de serviço à produção de identidade, de conhecimento dentro de municípios grandes como São Paulo e pequenos e médios como Espírito Santo do Pinhal, por exemplo. Respondi? Respondi, obrigada. Ah, que mais? E nós aqui, historiadores, estamos aqui para fazer isso. Então, o projeto nosso é o quê? Nós vamos mostrar o museu agora, esse é o vídeo de abertura, né, com a turma aqui de História, e depois a nossa perspectiva é de esporadicamente, eu ia falar de vez em quando, mas é mais chique esporadicamente, nós fazemos pequenos vídeos aqui falando de algum aspecto desse museu e colocar, mas a nossa maior comunicação é essa, é sensibilizar as pessoas da importância de existir dentro de museus trabalhadores formados em áreas específicas que conhecem a história, conhecem a memória, conhecem o trabalho, no nosso caso, os trabalhadores do campo da história. Mas eu vou repetir, existem outras possibilidades profissionais, mas o nosso trabalho dentro de um museu é extremamente importante.